Como é que você está analisando essa eleição desse ano no Tocantins, com esses nomes colocados até agora? Na sua opinião, qual vai ser o peso da eleição nacional para o cenário aqui no Tocantins? Você acha que na mente do eleitor está descolado essa imagem dele do Carlesse? Paulo, como é que você tem visto essa polarização Lula-Bolsonaro, essa terceira via? Qual a sua análise? De frente com Maju. Olá, leitores e ouvintes do meu Tocantins e do Brasil, tudo bom? Cheguei por aqui com mais um De Frente com Maju para a gente falar de política e hoje eu tenho um convidado muito especial. Fiquei sabendo que ele estava aqui pelo Tocantins e consegui uma entrevista exclusiva, em primeira mão, com um marqueteiro e estrategista político há mais de 18 anos, Paulo Moura. O Paulo, gente, ele foi sondado aí pelos principais nomes de candidatos à presidência do Brasil e descobri que pode ser que ele esteja em alguma campanha aqui no Tocantins. Bora lá? Paulo, bem-vindo aqui de frente comigo. Maju, um prazer, bom dia a toda a sua audiência, um prazer. Eu não poderia vir aqui ao Tocantins e não atender o seu convite. Eu tenho muito carinho, muito respeito pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui no estado. Estou à sua disposição, de frente a frente com você. Tio Paulo perdeu o voo dele foi que teve um problema, chegou de madrugada e está aqui, Paulo. Obrigada, hein? Primeira pergunta que eu quero te fazer, são 18 anos de experiência nessa área de estrategista político e você hoje circula ali na cúpula nacional dos principais nomes da presidência e quero saber como é que você chegou, da onde você saiu e como que você chegou nessa expressão nacional na área de estratégia política no Brasil. Bom, Maju, eu sou natural de Pernambuco, né, do Nordeste do Brasil, e logo cedo já tinha esse desejo de trabalhar na área do marketing político. Tive a oportunidade, né, me esforcei bastante e fui me especializar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Fui aceito, tive o privilégio de ser aceito em Harvard para estudar. Fiz a minha formação na UFMG de Minas Gerais, na área de marketing político, e a minha especialização como estrategista foi na Universidade de Harvard. Logo após a universidade, eu recebi o convite para ser professor nos Estados Unidos da Universidade de George Washington. E aí as coisas foram acontecendo, as portas foram se abrindo, mas sempre foi a partir do viés acadêmico. Eu sempre digo que a educação foi que transformou a minha vida. Entendi. E você, esse ano já esteve com o presidente Bolsonaro, com os presidenciáveis, vai estar em alguma campanha esse ano? Então, não, eu não vou estar. Eu tinha optado desde o início que eu não faria parte de nenhuma campanha nacional, porque a campanha nacional, Maju, para explicar para você, para os seus ouvintes, ela tem uma tendência muito forte a associar o marqueteiro, ao estrategista, ao candidato que você vai estar trabalhando. Sim. E no nosso caso, a gente gosta de circular por todos os partidos. Então a gente não trabalha especificamente para nenhum partido politicamente ideológico. A gente trabalha tanto para candidatos da esquerda, da direita, do centro. Para nós não é a posição ideológica, mas sim o candidato. E aí a gente tinha optado realmente, desde o ano passado, que eu não iria atuar. Mas é inegável que os presidenciáveis gostam, e é um processo natural de fazer consulta sobre cenário político, sobre estratégia, e foi isso que aconteceu no caso do atual presidente da República, que aí vazou, obviamente, esse encontro. Os demais que eu tive não vazou porque não é o presidente, então, obviamente, a imprensa faz uma cobertura mais presente. Entendi. Você teve também com Ciro, né, com Lula, e decidiu tomar essa decisão, então, de não estar em nenhuma campanha presidenciável esse ano. Sim, a gente atuou, né, a gente foi consultado, tivemos algumas conversas, mas desde o início a gente já tinha dito que não iria atuar em nenhuma campanha presidenciável. Falando em clima presidencial, o Brasil está aí num momento já, né, de muita tensão pré-eleitoral. Paulo, como é que você tem visto essa polarização Lula-Bolsonaro, essa terceira via? Qual a sua análise? Bom, então, não existe, é importante a gente explicar para o seu eleitorado que terceira via não é terceiro colocado em intenção de voto, ok? Então, de fato, no Brasil, não conseguiu ainda ser construída uma terceira via. A terceira via surge a partir de um conteúdo, de uma proposta de trabalho alternativa aos cargos que já estão postos. Que, nesse caso, o atual presidente, naturalmente, já é um candidato. E o da oposição, que é o ex-presidente Lula, tem um recall muito grande. Então ficou polarizado. E esses extremos, eles se retroalimentam no debate. Então você aí quase que anulou a possibilidade de uma terceira via e eu, particularmente, não acredito que ainda haja tempo para ter uma terceira via.
O clima, o embate já está muito forte. Você, como estrategista, prevê aí ou analisa que teremos uma eleição muito difícil, com uma tensão, assim, com um nível de agressividade nas redes tal muito grande? Sim, eu acho inclusive que os profissionais que estão envolvidos diretamente nesses projetos não deveriam se deixar contaminar por esse clima. Não é? Há um clima ali passional da militância do candidato, da equipe do candidato. Tudo isso é mais que natural que haja um envolvimento emocional. Mas os profissionais que trabalham com isso não deveriam se deixar contaminar. Esse clima de ódio, né, isso é muito ruim para a democracia. Esse embate, esse enfrentamento deveria ser de ideias, deveria ser de propostas, né? E não apenas de um contra o outro, mas sim o que é que um pensa, o que é que um tem para oferecer ao país em termos de soluções práticas. Porque no fundo, a grande maioria da população vive uma outra agenda. Ela vive a agenda do desemprego. Ela vive a agenda de não conseguir de trocar o gás pelo feijão, né? Do desemprego, da violência urbana, da saúde precária. Então ela vive uma outra agenda desconecta dessa agenda que está sendo colocada aí para a sociedade. O que eu acho que do ponto de vista prático e para a própria democracia é muito ruim. O certo é que houvesse um debate de propostas, de ideias, e as pessoas que trabalham com isso, envolvidas diretamente, deveriam orientar os seus candidatos, na minha opinião, teria muito mais chance de êxito se eles colocassem esse tipo de abordagem e não somente o enfrentamento raivoso, né, e pouco inteligente. Entendi. Paulo, você há alguns meses, aliás, desde o ano passado já tem andado pelo Tocantins, analisou pesquisas, fez a análise de cenário, não é isso? Você já esteve até na pré-campanha de um pré-candidato do Mourão. Você não está na pré-campanha do Mourão, não, tá? Não, a gente fez um trabalho para ele, a convite, né, do Partido dos Trabalhadores, que era um trabalho de posicionamento dele enquanto pré-candidato. Esse foi um contrato que foi executado satisfatoriamente, a gente encerrou aquele ciclo e aí logo depois a gente foi cuidar de outros projetos e agora novamente fomos convidados a retornar aqui, é isso que a gente está fazendo. Entendi. Vamos falar sobre o Tocantins. O Tocantins tem o governador Wanderley Barbosa, assumiu interinamente por causa da renúncia do Calesse, pré-candidato à reeleição natural, né, foi efetivado há alguns meses. Tem Ronaldo Dimas, ex-prefeito de Araguaína, que vem aí até o momento com o apoio do grande líder, senador Eduardo Gomes, que é considerado hoje, né, muito decisivo em campanhas eleitorais. Temos o Paulo Mourão, que vem trazendo muito essa figura do Lula, colando a imagem dele no Lula. Temos também aí o empresário Osiris Damaso, que diz que está predestinado a governar o Tocantins, tem falado muito em questão de ser empresário, puxando essa pauta. Temos aí esses 4 nomes no momento. Laurez também está com o nome colocado, mas a gente sente que ele está isolado e tal. Como é que você está analisando essa eleição desse ano no Tocantins, com esses nomes colocados até agora, na disputa ao governo? Então, eu acho que a gente tem ainda um pleito que ainda não dá para a gente definir. Se a gente observar as pesquisas de intenção de voto, elas dão uma radiografia muito do momento, mas que não é necessariamente suficiente para você definir quem fosse. Se fosse assim, a gente não precisava de campanha. A campanha serve para quê? A campanha serve para mudar exatamente os dados que estão registrados na pesquisa. Então, eu acho que, primeiro, discutir um pouquinho sobre intenção de voto, pesquisa de intenção de voto. Isso não é somente o termômetro, o parâmetro para a decisão. Tem uma pergunta clássica que muitos institutos de pesquisa estão negligenciando, você já tem candidato? Se a eleição fosse hoje, você já tem candidato ao governo? O que está se fazendo é analisando sobre o que já se colocaram. E isso necessariamente não traduz a realidade do eleitorado, percebe? Porque tem uma grande parcela da população que sequer está conectada com essa agenda. Você está conectada porque você é uma jornalista que está envolvida no tema. Então você e a sua equipe, obviamente, tratam do tema. Mas, repito, o cidadão comum não está conectado nessa agenda. Então, essa é uma questão dos nomes que estão postos aí. E, obviamente, esses nomes, esses 3 ou 4 nomes aí, já estão bem posicionados. Queria comentar inicialmente sobre o atual governador. O atual governador herdou o cargo, assumiu o cargo a partir do afastamento do então Calesse, governador, e que tem tentado colocar ali a sua marca
como um governador que está entregando obras, que está fazendo resultado, né? Então ele sinaliza ter um cuidado muito grande com a austeridade, né? Fazendo um contraponto ao seu ex-governador. Então ele procura ali, tem procurado para nós, na nossa visão, se posicionar com dois elementos. Um, a questão da austeridade, do combate à corrupção, da seriedade com a coisa pública, e a outra com entrega, né? Esse é o posicionamento dele, porque como ele está no cargo, ele vai ser avaliado, é análise de performance. Ok? Então ele tem dois parâmetros ali, ele tem o que fez e a expectativa. Então ele tem a seu favor esses dois elementos. Para o que fez, ele tem que entregar, porque se ele não entregar obras, a população vai avaliar ele como? Só com expectativa? Isso é um ponto. Os, agora, adversários, o Dimas, por exemplo, né, ele está ali tentando se posicionar, mas ele não tem o que mostrar, ele vai mostrar enquanto foi prefeito. É diferente de governador. Então ele trabalha muito mais com a expectativa do que com a realidade. Então esse é um ponto. O ex-deputado Paulo Mourão tem procurado se posicionar, e eu acho que isso está bem construído, como candidato da esquerda, né? Com uma pauta da esquerda, com temas pertinentes à esquerda, e tentando associar sua imagem ao ex-presidente Lula, porque isso obviamente traz para ele, pelo menos ele tem a expectativa, de que traga para ele uma aprovação. Então, na minha visão, Major, eu acho que a gente tem aí mais ou menos esses três players tentando ali conquistar o coração do eleitor. Eu acho que isso é o que a gente tem aí de cenário pela frente, e naturalmente, todo candidato que está no poder, ele já surge com um certo favoritismo. Mas isso não quer dizer que é um jogo já ganho, tá? Tem muita coisa para fazer pela frente. Inclusive tem pesquisas registradas que saiu aí do Big Data, por exemplo, que mostrou um cenário aí do Dimas um pouco na frente e tal. Foi divulgado há 2 semanas aí. Paulo, você falou do Vanderlei. Você acha que na mente do eleitor está descolado essa imagem dele do Carlesse? Eu acho que ele tem um desafio grande. Ele tem como eu te falei no início, ele tem um desafio que é de ter a sua própria marca, né? E eu percebo nas suas movimentações, né, até onde é público, obviamente, né, eu não tenho acesso interno, mas até onde eu percebo ali as movimentações, ele tem tentado construir a sua marca. Né? Qual é a marca dele? É a austeridade com a coisa pública, com o dinheiro público, e entregando resultados. Então, essas são as duas coisas. E que eu acho que aí a comunicação dele tem esse grande desafio. É lógico que os adversários vão cada vez mais no processo de desconstrução, associá-lo ao antigo governador, né? E ele, obviamente, vai ter ali que se defender e criar vacinas para isso. Sim, o Dimas, por exemplo, ele está batendo muito na questão de gestão planejada e usando como grande case a gestão dele de Araguaína, claro. Ele foi considerado um dos melhores prefeitos, isso é inegável, né? Até quem não é aliado dele sabe, ele fez uma gestão boa. E ele tá vindo com esse recall aí de Araguaína e andando o estado, mostrando bem as estradas, os problemas. Então, hoje o Dimas, ele está bem firme nessa pegada da oposição mesmo, nesse discurso de ter um projeto planejado, que ele é engenheiro, o chapeuzinho e tal. Ele é o que está nessa campanha pré-campanha mais acelerada, na minha opinião. Ele está num ritmo mais intenso de pré-campanha, enquanto que o Palácio segue ali mais nas ações de governo, ainda não entrou mais com a parte política ainda, né? Essa é a minha análise que eu vejo. E o Mourão está trabalhando essa questão da associação da imagem dele com Lula, que é a minha próxima pergunta. Você, na sua opinião, qual vai ser o peso da eleição nacional para o cenário aqui no Tocantins? Eu acho que todos os estados onde tenham candidatos legitimamente ligados aos dois candidatos presidenciáveis, eles vão querer trazer esse contexto para o Estado, tá certo? É natural que no caso aí do ex-deputado Paulo Mourão, ele vai querer trazer essa parte da nacionalização para a sua campanha. Não quer dizer que isso vai emplacar, ok? Mas o que a gente pode, dentro da sua análise, que para mim foi muito lúcida, né, é que tem ali um desafio muito grande na comunicação. Vai ser uma campanha muito acirrada. Eu acho que quem vai trabalhar com a comunicação, quem vai trabalhar com marketing, vai ter grandes desafios. Porque eu acho que, e eu queria comentar um pouquinho, se você me permite, Major, sobre a sua análise anterior, né, quando você falou, olha, o Dimas já está começando, e lá, o Paulo Mourão está aqui, o governo, eu acho que está muito lúcida mesmo. Eu queria só fazer uma parte nele, dizendo que no governo,
me parece que a questão da eleição está em segundo plano. Ele está mais preocupado ali no governo, em tocar o seu governo, imprimir a sua marca, não é? Entregar. E, obviamente, depois ali, eu acho que ele naturalmente vai ter que trabalhar a questão do marketing. O que não acontece com o Dimas, porque ele não tem um governo para administrar. Ele tem apenas que lembrar o que ele já fez. Então, ele tem uma condição ali mais confortável. E ele, dentro de uma estratégia, iniciou, antes de todos, a sua pré-campanha. É por isso que em alguns cenários, algumas pesquisas, ele aparece lá em cima. Mas quando a gente fala de pesquisa, Maju, e aí para o seu público, que talvez alguns deles não tenham tanto conhecimento sobre pesquisa, a nossa análise não pode ser feita em cima de um estudo apenas. Sim. Ele tem que ser uma média ponderada de outras pesquisas do mesmo tempo, do mesmo tema. Aí você tem uma média. É isso que o que a academia aconselha que quando a gente fala de pesquisa, porque senão você pega um instituto A, B, C ou D e toma ele como verdade absoluta. Eu acho que os institutos de pesquisa, de uma forma geral, eles sofrem um dilema de desgaste natural, né? Cada eleição você vê, mas o instituto errou, o instituto tal errou. Isso é um processo natural. Eu acho que o desafio dos institutos de pesquisa é buscar uma nova metodologia que consiga mensurar de forma mais precisa o processo de tomada de decisão. É verdade. E não somente radiografar o que ele está explicitando diante daquela pergunta. Às vezes você pode fazer uma pergunta não inteligente, você vai ter uma resposta não inteligente. Você é jornalista, você sabe disso. Sim, sim. Né? Então, o que muitas vezes dá o conteúdo é a forma como você pergunta. Exatamente, exatamente. Agora vamos falar um pouquinho da disputa ao Senado. Nós temos aí como pré-candidatos a professora Dorinha, deputada federal, que é considerada uma das principais autoridades do país na área da educação, com uma trajetória nacional nos últimos anos muito reconhecida. Tem o protagonismo do Fundeb aí. Temos a atual já senadora Cátia Abreu, que também tem destaque nacional em algumas coisas, já está indo aí, querendo ir para um terceiro mandato. É uma política que não dá para subestimar também, que a gente acompanha a trajetória dela e sabe. Temos aí, entrou novo no jogo agora, literalmente no jogo, porque ele é da área do esporte, Vanderlei Luxemburgo, empresário, técnico, né? Tem esses 3 nomes aí. Tem também o ex-senador Ataídes, que era governo, agora veio. Então, e o ex-governador Marcelo Miranda, que não tem falado muito, mas que sim, está colocado como pré-candidato também. Então, temos esses 5 nomes aí, com até o momento, um apontamento de possível polarização entre a Cátia e a Dorinha. Pela primeira vez aí, né, uma polarização entre 2 mulheres. Como é que você tem analisado a disputa para essa única vaga ao Senado pelo Tocantins? Primeiro, eu acho fantástico a gente ter aí encabeçando as intenções de votos 2 mulheres. Eu acho que isso é muito bom para a democracia, é muito bom para o estado do Tocantins ter 2 representantes de tanto peso. Né? A senadora Cátia Abreu, com um histórico, né? Uma capacidade de articulação muito consolidada. Né? E do outro lado você tem ali a professora Dorinha, que traz uma outra agenda, né? Um outro histórico de superação. E tudo isso é muito bom para as mulheres e do ponto de vista lá para o Congresso. E na política brasileira a gente ter 2 mulheres concorrendo ali de forma tão forte, né? Inclusive apontado em alguns institutos como as 2 que estão ali brigando pela vaga. Depois você tem ali o ex-técnico, né? O Vanderlei, que é um outro perfil de candidato. É um perfil que a gente chama midiático. O que é um perfil midiático? É um perfil daquele que tem uma exposição já na mídia por força da sua atuação anterior. Aí você tem caso do ex-jogador Romário, hoje senador, né? Você tem outros candidatos que aí são artistas, né? Você tem jogadores de futebol, jogadores de voleibol. Então, são que a gente chama candidatos midiáticos. Então, esses 3 aí, na minha avaliação, é o que está com maior possibilidade de chance eleitoral. Agora, eu particularmente, de tudo que eu tenho visto e acompanhado, eu acho que essa disputa vai ser entre 2 mulheres. É isso aí, grande disputa do Senado. Tá certo, Paulo, bacana o papo. Uma última perguntinha aqui pra gente encerrando. E aí, você estará em alguma campanha aqui no Tocantins, enfim, ou não? Fiquei descobrindo os bastidores que você está conversando aí com algum grupo. Não precisa dizer o grupo se você quiser, mas
há a chance de você estar atuando como marqueteiro de alguma das campanhas majoritárias aqui no estado? Olha, Maju, eu me comprometo com você uma coisa. Eu quero dar para você em primeira mão, eu vou dar um spoiler para você, assim que isso for definido. Beleza, tranquilo. Paulo, muito obrigada. Que bom que você está pegando sua experiência, seu profissionalismo e usando aí no Tocantins, independente de qual seja o lado, de qual seja o grupo, que seja uma campanha que não seja sobre fabricar ou criar personagens, que seja uma campanha com a identidade do povo tocantinense, esse povo tão sofrido, que tem 30% da população ainda na fome, que tem comunidades quilombolas, indígenas e uma particularidade social que precisa ser enxergada pelos políticos, que espero que se você vier, você faça um trabalho qualitativo, assim como todos os grupos, e que tanto para o Senado quanto para o governo vençam os melhores projetos de desenvolvimento para o Tocantins. E não só questão de partidos, de governos. Deixar aberto aí para você fazer suas considerações finais. Maju, eu quero dizer da minha felicidade, né, de ter uma conversa inteligente. Para mim é sempre um prazer, é desafiador. Né, eu sou um entusiasta do seu trabalho. Obrigada. E queria registrar isso e desejar a você muito sucesso, você e toda a sua equipe. Obrigada. Dizer que é uma satisfação e sempre que eu vier aqui e puder, vou estar à sua disposição. Ok, obrigada. É isso, Paulo Moura, marqueteiro, estrategista político, dando aí um pouco do raio-x da visão dele sobre a disputa nacional e também sobre o contexto pré-eleitoral aqui no Tocantins. Você continua bem informado sobre os bastidores, tudo que acontece aí no meio político do Tocantins, acessando diariamente gazetadocerrado.com.br. Aqui não é só link não, viu? Aqui é a informação que faz a diferença e você já sabe, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima, gente. Abraço.